Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino fundamental. Você vai assistir a teleaula de número 46. Bons estudos! Controlar os horários de entrada e de saída dos ônibus de uma linha não é uma tarefa nada fácil. São muitos imprevistos e muitos atrasos. Como é que o senhor faz para controlar os horários? É tudo marcado dentro de um relatório. Então esse relatório é feito da seguinte forma. É marcado os números dos carros, prefixo, horário de chegada e horário de saída. Aí conforme o movimento a gente marca também a quantidade de passageiros. É isso aí, escrever relatórios, registrar ocorrências, tudo isso faz parte do dia a dia de várias profissões. E também é um dos assuntos da nossa teleaula de hoje. E mais, você vai ver que escrever relatórios é muito diferente de escrever histórias. A gente só anota as informações mais importantes e de uma forma bem resumida. Vai ver também uma nova história, com as mesmas situações e personagens das histórias das últimas teleaulas. E ainda, você vai aprender um pouco mais de língua portuguesa, contando de outro jeito essa história, na forma de um relatório. Nossa teleaula está começando. Vamos nessa? O Machado e o Alencar acabaram de chegar da fábrica, onde eles estavam fazendo hora extra, e pediram para eu contar para eles as duas histórias que eu li para vocês nas duas últimas teleaulas, enquanto eles trabalhavam. Só que nós vamos fazer uma coisa diferente. Nós vamos inventar uma história em que entrem as duas histórias que a Lígia leu para vocês. Nós estávamos justamente pensando em como vai ser essa história. Pelo que ele já falou, uma se passa em um ônibus da linha West Hampstead, em Londres, e a outra numa feira bem brasileira. Como será que a gente podia juntar essas duas histórias que se passam em espaços tão diferentes? Ah, tem uma coisa importante. Na segunda história também tem ônibus. Isso me dá uma ideia. A história pode se passar numa garagem de ônibus. É só mudar o espaço da primeira história. Ao invés de West Hampstead ser um bairro de Londres, vai ser num bairro da mesma cidade que a feira da segunda história. Então, mãos à obra. Já sei como começar. Os dois ônibus, o da linha West Hampstead e o da linha do estádio, já estão atrasados. E o Sr. Almeida, o supervisor da versão vai e volta, já está preocupado. Tá bem, eu vou ver o que eu resolvo. Oh, meu Deus. 2 carros atrasados na troca de turno. Não é possível. Eu não sei o que aconteceu hoje. 2 ônibus atrasados. Rapaz, hoje foi duro, uma mente. Essa voz eu conheço. É a voz do Elias, o motorista da West Hampstead. Ô, Elias, dá pra você vir aqui um minutinho? Algum problema, Sr. Almeida? Algum problema, pergunto eu. Você está 45 minutos atrasado. É algum defeito no ônibus? Antes fosse, né? Aí eu não ia estar tão cansado. Espera aí, agora a história é comigo. Tá bom, você conta como se fosse o motorista. Afinal de contas, ele está respondendo uma pergunta do supervisor. Tá certo, seu supervisor. Pode começar a escrever. Bom, tudo começou quando o ônibus estava pronto para sair. Tudo começou quando o ônibus estava pronto para sair. E o Luiz, o cobrador, percebeu que tinha um passageiro a mais. Bom, como ninguém queria descer, eu e o Luiz resolvemos chamar o guarda. Nem tudo o que acontece a gente anota no relatório. Por isso eu quero que você diga apenas o que for mais importante. Onde, como e por que ocorreu a situação que causou o atraso. Calma, Sr. Almeida, isso foi só o começo. O Luiz e eu fomos chamar o guarda e voltamos pro ônibus. O guarda mandou o último passageiro que entrou sair. Rapidamente, um velhinho desceu. E não é que eu fui contar de novo e ainda tinha um passageiro a mais. A sorte é que um passageiro se enfureceu e resolveu chamar o guarda de novo. Um segundo, o cobrador apareceu e resolvemos partir. Nisso eu vi o velhinho no ponto do ônibus. Chamei-o de volta e finalmente partimos. Agora com 7 passageiros. Essa história tá estranha. Como tinham 7 passageiros, desceu um e continuaram 7. É um mistério, viu, Sr. Almeida? Eu imagino que quando eu saí para chamar o guarda, o velhinho subiu no ônibus. Eu não tinha visto ele lá antes, não.
Essa é uma boa conclusão. Aí quando eu percebi que tinham 6 passageiros, que é o número permitido, resolvi partir. E aí, sem saber de nada, chamei o velhinho de volta. Aí, sem saber de nada, chamei o velhinho de volta. Então, gostaram? Eu gostei. Mas tem uma coisa que eu não concordo. Eu acho que o motorista não resumiu, não contou apenas o principal como o supervisor tinha pedido. É mesmo. O que será que o senhor Almeida achou? Foi um bom relato. Ele explicou onde, como e por que ocorreu o atraso. Tudo que eu preciso saber para fazer o relatório. É claro que na hora de escrever eu vou resumir, deixar de lado os detalhes. Esse entra e sai todo. Bom, por hoje é só. Se eu precisar de mais alguma informação, eu falo com você amanhã. Agora eu preciso conversar com o Fernando. É o motorista do ônibus que faz a linha do estádio. Bom, então eu já vou indo. Aproveita e chama o Fernando para mim. Fernando é o nome que a gente vai dar pro motorista da segunda história que ele já contou para vocês. Ele vai ser o personagem que vai contar pra gente toda a ação da história da feira. Luzes, câmera, ação. Podemos começar? Vamos lá. Ó, tudo começou por causa do preço de um chuchu. Chuchu, Fernando? E o que um chuchu tem a ver com ônibus? Bem, é que uma senhora ficou horrorizada com o preço do chuchu e começou a gritar: é um assalto! É um assalto! É um assalto! As pessoas ouviram e começou um boato. Saíram dizendo que era um assalto no banco. O senhor pode imaginar o que aconteceu. Um corre-corre, fruta no chão. Ainda não entendi o que o atraso do ônibus tem a ver com essa confusão toda. Parece que o senhor não conhece a cidade que vive. Tudo parou, todo mundo queria ver e falar sobre o assalto. O senhor sabe como as pessoas gostam de um boato. Bem, aí o trânsito parou. Não teve jeito de passar com o ônibus. E como não dava mesmo para passar, eu e o Antônio, o cobrador, fomos lá ver o que aconteceu. Nessa altura o boato já era outro. Diziam que o assalto tinha sido na joalheria. O senhor pode imaginar como estava. De repente teve um barulho que parecia de metralhadora. Foi um tal de todo mundo se jogar no chão. Na verdade, era um garoto tocando uma matraca. E a senhora, coitada, continuava lá reclamando do preço do chuchu. Chuchu, por aquele preço, é um verdadeiro assalto. Incrível. Toda essa confusão por causa do preço de um chuchu. Gostei. Só que tem uma coisa. Como o motorista podia saber de tudo isso se ele só aparece no meio da história? Simples. Ele desceu do ônibus justamente para saber o que tinha acontecido. Perguntou aqui, perguntou ali, juntou tudo o que ouviu e ficou sabendo de tudo o que aconteceu. A mim você convence. Mas será que ele convenceu o senhor Almeida? Essa história de descer do ônibus para ouvir boato, não sei não. Não sei não. Essa história de descer do ônibus para ouvir boato. O senhor não entendeu, senhor Almeida. Eu tive que parar o ônibus. O trânsito parou. Mas todo esse tempo e não tinha jeito mesmo. Eu não gostei dessa história, não. Deixar o ônibus sozinho, sem cobrador, sem motorista. Deixar o ônibus sem cobrador e sem motorista está correto? Vamos ver. O senhor que é motorista podia me ajudar na seguinte questão. Vamos imaginar que aconteceu um assalto na rua. Aí o cobrador e o motorista resolvem descer para ver o que está acontecendo, deixando o ônibus e os passageiros sozinhos. Está certo? Não, tá errado. Eu não deixo. Eu fico com a responsabilidade é minha, eu tenho que ficar dentro do carro e eu e o cobrador junto. Pelo jeito, não está muito certo não deixar o ônibus sem cobrador e sem motorista. Uma coisa pra gente pensar. Será que o senhor Almeida deve ou não repreender o Elias e o Fernando? E o que será que o seu Almeida vai escrever nesses relatórios? Vamos lá. Bom, agora que eu ouvi a história do Elias e do Fernando, chegou a hora de escrever os relatórios. Eu vou ter que selecionar apenas o que eles disseram de mais importante. E vou começar relatando que o Elias chegou com um atraso de 45 minutos para troca de turno e alegou
O Elias chegou com um atraso de 45 minutos para a troca de turno e alegou. Agora é com você. Escolha os pontos mais importantes das histórias contadas pelo Elias e pelo Fernando e escreva você os relatórios. E não se esqueça de contar apenas onde, como e por que aconteceram as situações que ocasionaram os atrasos dos ônibus, deixando os detalhes de lado. E agora, que tal dar uma revisada no que a gente viu na teleaula de hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, você viu que, juntando duas histórias, você pode inventar uma nova história. Viu também que escrever relatórios é um jeito diferente de contar uma história. E ainda que o importante ao fazer um relatório é escrever onde, como e por que aconteceu a situação que você quer relatar, deixando os detalhes de lado. Esta foi a última teleaula deste módulo. Agora é com você. Até a próxima.